Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, terça-feira, 30ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus compara o reino dos céus a 2 imagens que nos desnorteiam. A primeira imagem é ao minúsculo grão de mostarda que, lançado num jardim, brota, cresce e se torna uma árvore frondosa e grandiosa, onde as aves dos céus fazem os seus ninhos. E em seguida compara também o reino dos céus à imagem de uma mulher que pega fermento e coloca na massa. E o fermento como que se dissolve e deixa aquela massa com uma textura maior. Assim é o reino dos céus. Jesus poderia comparar o reino dos céus, por exemplo, a um oceano grandioso e majestoso. Poderia comparar o reino dos céus ao firmamento imenso, mas não. Jesus compara o reino dos céus àquilo que é pequeníssimo, àquilo que é minúsculo e até invisível, como o fermento ao levedar a massa. Só que nós gostamos de participar de grandes coisas, gostamos de estar presentes em grandes eventos, nós gostamos de trabalhar em grandes empresas, em multinacionais, gostamos de estar presentes em eventos nos quais, quando chegamos deles, as pessoas nos perguntam: havia muita gente? Porém, lembremos que na Arca de Noé havia apenas 8 pessoas. Na última ceia havia apenas 12 apóstolos. No Monte Tabor, no dia da Transfiguração, havia apenas 3 apóstolos. E essa parábola, sobretudo a parábola do grão de mostarda, pede para que nós fixemos os nossos olhos nas pequeninas coisas. Deus se manifesta naquilo que é pequeníssimo e até invisível. Um grão de mostarda e o fermento que se dissolve na massa. Deus prefere trabalhar com o pequeno. Deus prefere trabalhar com o fraco para que a sua glória se manifeste na nossa miséria, para que Ele demonstre que a sua glória não é fruto do nosso esforço e não é mérito nosso, tudo é mérito dele. Deus quer demonstrar que o mérito é dele, por isso que Ele escolheu o pequeno Davi, de 12 anos, para ser rei de Israel. O próprio Deus nasce pequeno. O próprio Deus se faz uma criança, se abrevia e no Natal nasce num pequeno presépio. O próprio Deus, que é imenso, nasce num estábulo e habita numa família pobre. Jesus mora em Nazaré com um pai que é carpinteiro
e uma mulher muito simples, Maria. De Nazaré pode vir algo de bom? Sim, o reino de Deus começa muito pequeno para se tornar depois grandioso. Deus se manifesta naquele menino fraco, deitado numa manjedoura. Por isso eu vou passar uma tarefa para vocês hoje. Olhem-se no espelho e diga para si: como eu sou frágil, como eu tenho defeitos, como eu sou impotente, eu não tenho domínio sobre a minha vida. E muitos podem dizer: nossa, que exercício de subestimação. Mas agora faça o seguinte exercício. Mas quão grande é aquele em cujas mãos eu estou? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Lembremos daquele que de 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão. Imagine o que ele não fará comigo e contigo. Sim, eu sou pequeno, mas seus braços são imensos. Eu sou cheio de defeitos, mas ele é misericordioso. Eu tenho misérias, mas ele é a pura misericórdia. E ele quer que nós nos tornemos pequenos. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E agora eu lembro de Santa Teresinha, que diz que para subir aos céus é preciso ir pelo elevador. E o elevador são os braços de Cristo que nos conduz ao Pai. Somos pequenos e Ele, sendo grandioso, nos acolhe. Deus semeia seu reino em mim para começar a reinar em todos, como Ele fez com Abraão. Escolheu aquele homem simples e pediu para que ele olhasse para as estrelas dos céus, como também para a areia do mar. E disse que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Sim, nosso Senhor trabalha dessa forma. Por isso que o milagre do poder de Deus se faz através de pequenas coisas, de pequenos gestos, da minha insignificância. No dia da minha conversão, um povo numeroso ao meu lado começa a crescer como as areias do mar, como aconteceu com Abraão. De pequeno princípio a um poderoso final. Sim, amados irmãos e irmãs, que hoje possamos pedir a nosso Senhor para que nos apequenemos, que nos coloquemos diante dele como crianças que confiam intensamente nos braços, no carinho, no amor do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.